Bom, boa noite, pessoal. Aqui é o Maurício Casemiro quem fala. Sou entusiasta em soluções Microsoft, especialista em Microsoft Office e Microsoft Audiência Technical Contributor, grupo MTAC. Vim aqui hoje para falar com vocês sobre o Microsoft Excel 2013, versão preview dessa nova suíte de produtividade Microsoft. Tanto falando de Office quanto falando de Office 365 também. Começamos agora em ponto, às 9 horas da noite. Nós tínhamos a participação especial hoje do André, mas infelizmente ele não vai poder participar. Não tem problema, nós temos 2 dias ainda de webcast. Tá? Amanhã, que vai rolar o webcast de Outlook 2013 Preview, e o último de sexta-feira, que vai ser o webcast de OneNote 2013 Preview e de PowerPoint 2013 Preview. Tá? Para quem quiser saber mais sobre Office 365, pode assistir aos nossos webcasts que nós já fizemos. Quando eu falo nós, eu falo da equipe Learning 365, tá? Nos blogs nossos tem todos os endereços, todos os links para vocês baixarem ou assistirem via on demand. No mauriciocasemiro.com vocês podem encontrar os meus contatos de Twitter, Facebook, pode encontrar o meu e-mail, que é casemiro@outlook.com, e também todos os materiais relacionados a Office 5, a deployment, a management, e também material sobre Office System, tá? Bastante pessoas aqui na sala, bacana. 17 pessoas. Como eu estou sozinho, não tem ninguém moderando comigo, se vocês quiserem fazer as perguntas, vocês podem ir fazendo, tá? Que ao longo do webcast eu vou dando pequenas pausas para a gente conseguir responder todas as perguntas aí, tá? Vou passar o próximo slide aí, que seria do André. Infelizmente não pôde participar, tem um probleminha, não pôde participar, mas não se preocupem que o conteúdo todo vai ser passado e ele vai conseguir participar amanhã ou na sexta-feira, tá? O André também é especialista em Microsoft Office, também é certificado Microsoft na tecnologia Office, em Office System, e leciona aí cursos de capacitação em Office na Clarify Treinamentos. Essa é a nossa agenda de hoje, tá? Passando aqui rapidamente, nós temos os Recent Workbooks na guia Oprim, é uma novidade aí da suíte 2013. Excel e nuvem, vou falar um pouco de Excel quanto a SkyDrive e SharePoint. Checked Out Workbook, o check-in e check-out conhecido no SharePoint, agora também você tem a ferramenta no Microsoft Excel 2013, você pode controlar check-in e check-out a partir do Excel 2013, tá? Kick Analysis e Flash Fill, também novos recursos que nós vamos conhecer hoje, tá? Recommend Pivot Tables e Recommend Shards, tá? Isso para planilhas, para tabelas dinâmicas e para gráficos, tá? Power View, um novo modo de visualização. Filter Slicer e Filter Timeline, também são novos recursos do Microsoft Excel. Vocês veem que o Excel está repleto de novidades, né? Vocês pensaram que o Word bateu o recorde ontem? Vocês vão ver ainda PowerPoint quantas novidades tem. Office Store, da Microsoft Store, quanto aos aplicativos que agora se integram ao Microsoft Office 2013. Vamos falar um pouco de Recent Workbooks. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou abrir o Microsoft Excel, e vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vá compartilhar para vocês. Se não compartilhar, vocês me avisem aí, por favor. Só um momentinho. Está aparecendo aí para vocês, pessoal?
Opa, acho que voltou o som aqui. Deve estar aparecendo para vocês o compartilhamento do meu Excel aí. Deixa eu ver as perguntas e respostas. Legal, hoje está aparecendo, maravilha. Então vocês têm aqui logo de início, na página inicial, todos os itens com que eu trabalho dentro do Excel. Ele já fica aqui nessa lista rápida, tá? E além disso, eu posso abrir um novo workbook ou puxar um template, assim como eu já podia nas versões 2007 e 2010. Esses templates, eles estão bem mais aprimorados, tá? Estão compatíveis com a versão 2010, com recursos da versão 2010 e 2007, como, por exemplo, mini gráficos. Então, você pode economizar muito o seu tempo e, de repente, puxar aqui por categoria no próprio Office.com. Você pode fazer uma pesquisa e puxar um controle de estoque, um controle financeiro e por diante, diretamente aqui na página inicial do Excel, quando você abre ele pela primeira vez. Vocês têm aqui na parte direita superior o perfil do Live ID. Assim como você loga, e eu expliquei isso ontem no webcast de Word, quando você loga no Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint, você já tem o seu perfil atrelado. Então, você já pode salvar diretamente seus arquivos na nuvem. Não é necessário que você salve isso no seu HD e depois transfira isso subindo para a nuvem, fazendo o upload. Vocês podem automaticamente já salvar diretamente na nuvem. Vamos abrir aqui uma planilha em branco, uma pasta do Excel em branco, e vocês podem observar que na guia File, que é o nosso Backstage View, eu tenho aqui na parte de Open, que é o que eu falei para vocês, o meu Recent Workbooks. Então ele veio para cá agora, tá? Todas as planilhas recentes, abertas, elas vão ficar aqui, já na parte Open. Então você pode abrir uma lista recente, tá? Ele vem aqui com ordem crescente, e vocês podem ter os recursos de abrir isso direto na nuvem ou abrir no computador, tá? Aqui no computer. Se vocês vierem, por exemplo, em SharePoint, vocês vão inserir uma credencial válida que tenha Office 365 para abrir isso em uma biblioteca de documentos do SharePoint. E se vocês decidirem abrir isso em um SkyDrive, vão inserir as credenciais de Windows Live ID para fazer a autenticação e abrir isso direto da nuvem, tá? É extremamente simples. Então é o seguinte, suponhamos que eu tenho que abrir aqui uma planilha do Microsoft Excel nesta biblioteca de documentos do SharePoint aqui, ó, deste tenant de Office 365, Wave Office 365, tá? Ele vai pedir credenciais aqui adicionais. Vamos aguardar. E aí tem a opção, tem duas, vai abrir aqui para vocês essas duas opções. Ou eu posso abrir isso aqui através de uma interface pessoal, ou seja, eu vou utilizar SkyDrive para isso, e vou colocar a minha Windows Live ID, ou eu posso abrir isso na forma de Organization or Show, organização ou escolas, né? E aí eu tenho que colocar, claro, minha identificação de Office 365. Aqui, nessa segunda opção, não vale o Windows Live ID, como na primeira não vale para Office 365. Tá? Como eu estou falando de Office 365, eu não estou lá no SharePoint, eu quero abrir o tenant do Wave Office 365, então eu vou escolher a segunda opção e inserir minhas credenciais. Vai fazer login, vai autenticar isso no meu tenant de Office 365 na nuvem, e eu vou conseguir visualizar as bibliotecas de documento. Deixa eu só ver certo aqui. Tá? É o Microsoft.com, não vai entrar mesmo. Qualquer tenant de default é com o Microsoft.com. Prontinho, consegui me autenticar no serviço. E a partir daqui, ele vai me abrir uma interface de Windows Explorer
Só que esse conteúdo não está localmente na minha máquina, esse conteúdo está remotamente, está no meu SkyDrive, perdão, está no meu SharePoint. Vamos só aguardar que ele abra isso e nos mostre as bibliotecas de documento do SharePoint na forma de Windows Explorer. Prontinho. Aqui eu posso acessar minha biblioteca de documento que está na nuvem, hospedada, que é Documentos Office. E dentro dessa biblioteca de documentos, eu tenho uma pasta com meu nome, chamada Maurício Casemiro, que eu criei lá no meu tenant. E aqui eu tenho os meus arquivos de Excel. Tá? Vocês podem ver aqui Flash Fill, Power View, Kick Analyze, agosto. Vamos abrir aqui vendas agosto, por exemplo. Só um minutinho para atualizar para vocês aí, para não dar um delay. Acredito que vocês já estejam vendo. Aqui um controle muito simples, tá? De vendas aqui, tá? Eu tenho aqui uma coluna de vendedores, uma coluna de realizado e uma coluna de meta, tá? Uma coluna de venda simples aqui. O que eu vou tratar no caso do Excel 2013? A questão do Check It Out Workbook. Então agora eu consigo, por exemplo, trabalhar dentro de uma pasta de SharePoint e através do meu Excel já entender que esse documento ele não pode ser alterado. Isso traz o que para mim? Me traz segurança, tá? Quando eu faço check-in em um documento, quando eu retiro a permissão das pessoas editarem um documento que eu estou editando no modo check-in, eu não deixo que as pessoas editem esse mesmo documento até que eu faça check-out, esse documento retorne novamente para o SharePoint. Tá? Ele tem um conceito justamente inverso da nossa coautoria. Né? Lembra a coautoria que nós já fizemos alguns webcasts, onde eu posso, por exemplo, com 13, 15, 20 pessoas, editar o mesmo documento ao mesmo tempo? A produtividade que isso me traz é muito grande. Só que para um que eu quero reservar para mim, fazer a edição e depois eu fazer a parte da aprovação e assim por diante, e eu não quero que as pessoas mexam nisso, eu vou utilizar o check-in e o check-out para isso, tá? É muito mais viável. Onde que eu acesso esse tipo de configuração? Eu vou parar o compartilhamento aqui do Excel e vou compartilhar o desktop, tá? Espero que compartilhe aqui mesmo com duas telas. Eu acho que já está compartilhando para vocês. Vocês estão em minha barra de ferramentas aí. Vocês podem dar um feedback? Deixa eu ver aqui. Eu estou percebendo que está com um lagzinho mesmo, tá? A gente está conseguindo conectar, está tendo som. Deixa eu até verificar aqui. Mas tem um lagzinho hoje. Questão de link, né? Então, vamos aí, já está para vocês aparecendo aí. Estou acompanhando aqui remotamente de um outro computador para ver se está aparecendo aí, acompanhar junto com vocês. Então, eu vou entrar, por exemplo, deixa eu só pegar o link aqui rapidinho. Vou abrir aqui o Internet Explorer, vou entrar no meu tenant de Office 365 para ter acesso ao meu SharePoint online.
Deixa eu só mandar o link aqui, pessoal, para o senhor Andreasa. Vocês podem ver que ele está me pedindo aqui. Só um momentinho. Prontinho, já retornei. Então, beleza. Eu estou aqui no meu tenant de Office 365, que é o que vocês estão visualizando. E aqui eu vou apenas já colar minha URL do... Não é essa aqui não, é outra, só um momentinho. Do meu SharePoint. E aqui eu já tenho acesso aos recursos do SharePoint. Biblioteca de documentos, acho que ele não achou, né? Vamos colar novamente para ver se ele acha. Agora sim, identificou aqui. Já está credenciado aqui no meu Control Panel, já entrou diretamente na minha biblioteca de documentos. Acho que vai atualizar para vocês aí, já está aparecendo. Aqui eu tenho uma library, uma biblioteca de documentos, onde eu tenho aqui, por exemplo, a mesma pasta com que eu consegui acessar do meu Excel. Vocês lembram que eu acabei de visualizar. Eu estou com o documento Excel aqui aberto, arquivo vendas de agosto, tá? Então, eu vou abrir esse mesmo documento no Excel Web App, que é o meu Microsoft Excel na interface web, com os recursos de edição, tá? Então, legal, para visualizar, sem problema nenhum. Se eu quiser editar esse documento a partir do meu Excel Web App, eu edito através da segunda opção, que é Excel Web App. Se eu quiser editar através do Excel, eu posso pedir para abrir no Excel. Vou editar aqui rapidamente no Excel Web App. E vai aparecer para mim aqui, ó, uma mensagem de que esse documento ele está em checkout e eu não consigo editar. É justamente essa função que o Excel traz agora na própria interface do programa. Tá? Então, se eu faço checkout em um documento, eu não consigo editá-lo. Se eu vier aqui, por exemplo, no Microsoft Excel novamente, e vier aqui em File, aqui em Info, eu vou conseguir acessar no Version and Checkout a questão do checkout. Tá? Então, eu posso realizar um checkout a partir daqui. Vocês podem me responder se continua com um delay muito grande, ou se vocês estão conseguindo acompanhar com mais fluidez agora? E se for o caso, eu espero até ela atualizar mais para vocês aí. Estou aqui em Checkout, já deve estar aparecendo para vocês. Vou realizar o checkout no documento. Legal. Realizei checkout, eu posso minimizar isso aqui, ir para a minha biblioteca de documentos. Ó, vou fechar o Web Apps aqui, tá? Veja como é fácil de se confundir Excel Web App com Excel Client. Eles estão muito parecidos nessa versão 2013 agora. Eu vou dar um refresh aqui, um F5. E agora, percebam vocês, eu vou esperar atualizar a tela de vocês aqui na minha biblioteca de documentos do SharePoint, que o meu ícone do Excel, ele está indicando checkout. Então aqui, checkout por Maurício Casemiro. Então qualquer outra pessoa dentro da organização que tentar acessar esse documento, editar, seja via Excel Web App ou via Excel Client instalado na máquina, não vai conseguir porque eu realizei um checkout no documento. As pessoas só vão conseguir editar esse documento quando eu realizar um checkout. Tá? Então assim,
eu estou com um documento aqui aberto agora. Ele está diretamente conectado ao meu SharePoint. Isso não está salvo na minha máquina, esse arquivo. Mas eu posso salvar na minha máquina, editar e subir. Eu posso ir no meu Windows Phone e editar com o meu Excel Mobile. Eu posso editar através da web. Eu posso editar com o meu Excel for Mac, para Macintosh, computadores Apple. Posso editar ele no meu notebook, conectado ao Office 365. Enfim, de qualquer lugar. Esse é o conceito Anywhere do Office 365, tá? A gente falando de Office 365 aí novamente. Por quê? Porque eu estou falando de SharePoint. Uma coisa conecta a outra. É importante vocês entenderem. Então, pessoal, é isso, tá? Essa conexão mais fácil que a Microsoft traz hoje, com a integração do Microsoft, o Slide SkyDrive, com a integração do Microsoft Office SharePoint online do Office 365, é justamente essa possibilidade de eu conseguir gerenciar melhor os meus documentos, minha biblioteca de documentos, né? Quem pode editar, né? Quem pode ter acesso, quando pode ter acesso, né? Tudo isso fica rastreabilizado, porque eu consigo saber quem upou um arquivo, a que horas que upou o arquivo, e assim por diante. Tá? E consigo ter esses controles mais fáceis. Vocês estão aqui na interface do arquivo de Excel de vendas, tá? E vocês podem notar, eu vou começar a falar de um recurso novo que nós também comentamos lá no slide, na nossa agenda, e o Quick Analysis, tá? O que é o Quick Analysis? Lembra que ontem nós fizemos para quem participou ontem, tá, do webcast de hoje, 2013, nós participamos de alguns testes onde vocês viram que eu inserindo uma imagem dentro de um documento, eu não preciso ir na backstage, na ribbon do Office 365, eu não preciso ir na faixa de opções para poder acessar a guia contextual de imagens e editar aquela ferramenta, fazer um corte com a ferramenta Crop, ou de repente aplicar um efeito, né, nessa faixa de opções, alinhar ela, né, behind, atrás do texto, na frente do texto. Né? Através de um recurso pop-up, eu consigo já fazer todas essas operações muito mais fácil. Com o Excel não é diferente. Olha que fantástico o que o Excel está proporcionando agora para os usuários do Microsoft Office 2013 e do Office 365 com Office 2013 Preview. Aqui ó, eu tenho o Quick Analysis. Se eu clico aqui, vocês percebem que surge para mim um pop-up bem interessante, onde eu tenho algumas seções diferentes, como Formatting, Shared, Totals, Tables e Sparklines, que são os minis gráficos, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá perguntas e respostas, parece que vocês está um pouco melhor. Tá, o delay tá melhorando, né? Deve ser, realmente a conexão. Ah, tá, legal. Tá, beleza. Depois eu respondo aqui essas perguntas, tá? Vamos ver se o delay ele não nos atrapalha muito hoje. Então, só de clicar aqui em cima, eu já consigo ter acesso a muitas informações. Eu vou esperar atualizar a tela do computador que está remotamente aqui, porque eu tenho uma visão de como que vocês estão usando isso aí. Tá? Então, até agora não atualizou, deixa ele só atualizar aqui que eu vou seguindo. Pronto, já consigo visualizar no meu cliente aqui. Então, eu tenho aqui em Formatting a possibilidade de, muito rapidamente, sem precisar ir na faixa de opções, eu acessar a formatação condicional do Excel. Eu não preciso ir na guia Home e nem no grupo de opções Styles para poder acessar o Conditional Formatting. Eu posso vir aqui automaticamente, apenas pelo fato de pausar o mouse em cima, eu já tenho uma formatação condicional aplicada. Tá? Vou esperar atualizar aqui na minha outra tela. Infelizmente, pelo delay, vocês não conseguem ter essa experiência de rapidez e fluidez. Mas recomendo que vocês instalem o Office 2013 Preview e participem dessa experiência fantástica dessa versão que está o Microsoft Office 2013. Eu acho que já atualizou aí para vocês, tá? Ele aplicou uma formatação condicional muito rapidamente, apenas por eu selecionar e aplicar o Quick Analysis. Tá? Eu vou acessar um outro recurso aqui, que é uma outra opção de cor. Vou esperar atualizar a tela de vocês novamente. Nem que a gente faça mais um de Excel, por causa desse delay de hoje, mas consigo mostrar algumas coisas para vocês ainda. Tá? Aqui em Color Scale, eu já tenho uma escala de cores, onde eu consigo aplicar também rapidamente essa escala de cores aos dados da minha planilha, tá? A coluna de realizados e metas, você pode ver que quem vendeu mais está verde, quem vendeu menos está vermelho e assim por diante. Isso já aparece para vocês aí.
E não só essas opções aqui, eu também posso setar ícones, eu posso aplicar uma regra específica, assim como eu posso na minha guia Home e no meu grupo de opções Style, formatação condicional. Eu apliquei alguns ícones aqui, eu vou só esperar atualizar para que vocês visualizem. Acho que já atualizou para vocês. E ainda nesse Quick Analysis, eu tenho aqui a parte de charts, que é a parte de gráficos. Eu também consigo aplicar gráficos muito rapidamente, tá? Eu só pausei aqui o mouse num gráfico, nem cliquei, só estou com o mouse pausado, eu vou esperar atualizar aí para vocês, tá bom? Para vocês verem que ele aplicou o gráfico muito rapidamente. Então, vocês podem ver aí, ó, que eu tenho controle, eu vou até escolher o primeiro aqui, ó, vou passar o mouse, não estou nem clicando. Deixa eu só aparecer para vocês. Eu tenho aqui um controle onde eu tenho de 0 a 2.500, que é o menor venda até a maior venda, tá? E eu tenho perfeitamente um controle muito rápido desse gráfico, desse chart. Né? Eu tenho a Patrícia aí, o realizado e a meta. Eu tenho também a Rose, o Jonas, a Mariana, o realizado e a meta. E assim eu consigo ter um controle muito rápido. Eu posso escolher entre os gráficos aqui, ó, Scatter, Clustered Bear, eu tenho Stacked Bear e More Charts. E aí eu posso escolher mais charts, tá? Se eu vir aqui em mais charts, olha que interessante. Eu vou esperar atualizar mais uma vez para vocês a tela. Agora o Excel 2013 nos fornece algumas dicas. Ele, na verdade, ele faz uma sugestão de quais os melhores gráficos para aquele tipo de informação que vocês estão selecionando, para aquele tipo de dado que vocês estão selecionando quando vocês selecionam o intervalo das células. Tá? Então, eu selecionei aqui, ó, e ele me dá algumas opções. As melhores opções para esse tipo de informação, o Excel nos diz que é de colunas. Ele não nos traz aqui gráfico de pizza ou gráfico de cone. E aqui eu tenho as opções que são as opções do Kik Launch, né? Mas com algumas outras opções aqui. Então você pode escolher essas opções, ou você pode ir para a segunda guia, que é a guia All Charts. Na guia All Charts eu tenho outras opções, eu tenho todas as opções, que na verdade agora está bem mais encorpado, tenho muito mais opções de gráficos no Excel 2013, tá? Muito mais do que no 2007 e no 2010. E vejam que apenas de pausar o mouse nessas opções, ele também me dá uma prévia de como vai ficar isso na minha tabela. Vou esperar atualizar para vocês aí. Já atualizou. Então aqui, ó, só de pausar o mouse, eu vou trocar aqui, vou só pausar o mouse na opção da esquerda, que é a opção de colunas. E aí eu tenho line, pie, bear, área e assim por diante. Sacanagem esse delay, né? Não tem problema. A gente parte em dois. Legal, já está mostrando aí. Bacana. Eu vou fechar aqui, vou passar para o próximo tópico com vocês, tá? Inserir um gráfico, certo? Eu inseri o gráfico e o gráfico está aqui embaixo. Não para por aí as novidades, tá? Vou só esperar atualizar. Enquanto isso, eu vou ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tá, essas aqui eu respondo no momento correto. Já atualizou para vocês. Vocês estão vendo que do lado do gráfico eu tenho 3 botões aqui, onde eu posso adicionar elementos. Eu vou clicar aqui e vou esperar atualizar para vocês. Me surge um outro pop-up também muito fluido, muito bacana. A forma com que o Excel e o Office está trabalhando agora. Os gráficos surgem como pop-ups bem fluidos, assim como no Windows Phone. Bem bacana essas transições. E aqui, nessa inserção de elementos, eu posso selecionar o que eu quero que faça parte do meu gráfico. Então eu quero que, por exemplo, aqui em Art Styles, o primary hexadecimal, horizontal, perdão, faça parte. Eu já tenho mais um item ali embaixo, ó.
onde eu tenho um título, tá? Eu posso retirar e posso, por exemplo, falar que eu quero que apareça o data table, ou seja, uma tabela de dados abaixo do meu gráfico. Vai aparecer para vocês aí automaticamente. Aqui aparece muito rápido, em questão de milissegundos. Aqui, como está no delay, vocês não conseguem entender essa experiência. Mas é até bom que eu faço vocês instalar o Office 2013 e vocês usam o Office 2013, para vocês terem essa experiência bacana, tá? Então aqui eu posso muito rapidamente, sem precisar acessar a Ribbon, que já é rápida, que já chegou para substituir os menus, que eram realmente bem complicados de se trabalharem, mas a gente acostuma com tudo, né? E agora esses pop-ups vieram nos ajudar. Essa segunda opção, pessoal, eu tenho aqui a possibilidade de trocar também muito rápido, em forma de pop-up, o style, os estilos dos meus gráficos. Eu vou percorrer aqui e vou escolher um estilo diferente, vou selecionar e vocês vão ver que isso já é aplicado muito rapidamente ao meu gráfico. Vou esperar só dar o refresh para vocês. Já deve ter atualizado aí, então eu consigo também trabalhar com estilos, sem precisar acessar a minha faixa de opções. Aqui em Color, eu também consigo alterar mais granularmente a aparência do meu gráfico. Então eu posso trocar, por exemplo, a coluna meta por verde e escolher os temas, as cores dos temas do meu gráfico também, bem rapidamente. Por que surgiu, pessoal, essa opção que já está me parecendo fantástica quanto à economia de tempo e produtividade? Porque a intenção da Microsoft, nesse caso, é diminuir os números de cliques, né, no trabalho do dia a dia para quem mexe com as ferramentas Office. Tá? Então, em torno de 90% nós conseguimos diminuir os cliques com essas novas versões de aplicativos do Office 2013. Já atualizou para vocês aí o refresh, que não está ajudando a gente hoje esse delay. E ele já aplicou instantaneamente essas alterações, tá? Tem uma terceira opção aqui, que é a opção Card Filters. Eu tenho um filtro onde eu posso selecionar os dados que eu quero e os dados que eu quero retirar do meu gráfico. Então eu posso, por exemplo, definir, deixa só aparecer para vocês, esse filtro rápido também. Eu posso definir que eu não quero que a Rose faça parte dessa minha análise que eu quero fazer. Eu estou na sala de reuniões, uma análise financeira, de repente eu defini que a Rose não vai mais fazer parte. Então, eu tiro o filtro da Rose e ela já não passa mais a fazer parte. Eu tiro o filtro e dou um apply. Pronto, a Rose já não faz parte dos resultados do meu gráfico. Se eu clicar fora, a Rose continua na minha tabela, ela continua como referência da minha seleção, mas ela já não faz parte do meu gráfico, porque eu consegui fazer isso através dessa ferramenta rápida, tá? Para gráficos, que é bem interessante. Eu vou reservar agora um momentinho para as perguntas, para que não fique muitas perguntas para o final. Então aqui apenas os comentários dos delays. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O André está perguntando quais pacotes do Office atual existem e se ainda existe a versão Starter ou Student. As versões Starter e Student existem sim, tá, André? Na versão 2010, nós temos primeiro aí a versão Starter, que é uma versão embarcada, tá? Não confundam a versão Starter do Office 2010 com a versão Basic, tá? A versão Starter são para sistemas embarcados. Quando você compra o seu sistema, o seu Note, o seu desktop, e você vem lá com o Word e o Excel apenas. Esse Word e esse Excel, eles têm funcionalidades limitadas. Não são todas as funcionalidades que eu tenho, por exemplo, em um Word ou um Excel Professional, Professional Plus, Home and Business, tá? Eles têm algumas funções limitadas que vai realmente te dar o básico, do mais básico aí, das ferramentas, tá? E te indicar um upgrade para você fazer a compra de um pacote completo. Aí nós temos o Home and Student, o Home and Business, nós temos o pacote Standard, que já começa a entrar aí na linha corporativa, tá? Porque até então eu estou falando de Office para escolas, de Office para casa, né? Para quem precisa para fazer os trabalhos da faculdade, enfim. E quando eu começo a falar de Office Standard, Office Professional e Office Professional Plus,
Eu estou falando da parte coletiva, onde eu começo a mudar até o meu modelo de licenciamento de FPP, que é a caixinha de software que eu compro nos revendedores de varejo, para o Software Assurance, que é o software sobre volume, o modelo de licenciamento sobre volume. Tá? Então essas são as versões hoje, atualmente, do Office 2010. Para a versão 2013, não está confirmado ainda quais vão ser as versões de Office 2013. O Steve Ballmer, conhecido de vocês, o CEO da Microsoft, lá em Redmond, ele mencionou, né, as três licenças que nós temos hoje, mas para a versão preview. Isso não quer dizer que vai ser a versão oficial, nós estamos ainda em versão preview. Tá? Então, é possível que mude ainda e tenha mais versões ou até menos versões, não se sabe. Tá? Vou passar para a próxima pergunta. O Simão pergunta aqui, como que nós gerenciamos conflito entre usuários que estão editando os documentos? Olha só, Simão, quando eu estou no Office, um Office 365, eu estou utilizando o SharePoint, eu entro em um Site Collection, dentro do Site Collection eu tenho uma web part de biblioteca de documentos. Dentro dessa biblioteca de documentos, eu tenho arquivos do Office lá, eu tenho PowerPoint, apresentações do PowerPoint, eu tenho planilhas do Excel, eu tenho documentos do Word, e até arquivos não Microsoft, como PDF e assim por diante. Se eu estou dentro do SharePoint e eu sou um usuário interno, claro que para ter acesso à biblioteca de documentos eu tenho que ter acesso e tem que ser um usuário interno. E eu estou editando um documento, eu posso editar com mais pessoas esse mesmo documento ao mesmo tempo. Não importa se é com 2, com 20 pessoas, com 15 pessoas, eu consigo editar. Inclusive, eu consigo visualizar essas pessoas editando, em que trechos, parágrafos do documento essas pessoas estão editando. Isso eu já comentei outros webcasts, que é muito útil, porque eu consigo, por exemplo, ganhar muito tempo. Vejam só a situação, em que eu tenho uma equipe de jornalismo que está editando ali uma reportagem muito importante, aquilo precisa ser fechado, o material precisa ser publicado no ar rapidamente, porque senão eu perco minha matéria para outra emissora que vai lá, ou outra editora que vai lá e publica primeiro. Você sabe que isso realmente afeta esse tipo de mercado. E aí, eu estou lá com o meu editor-chefe e eu tenho um subordinado que também está editando um outro trecho, só que ele está fazendo de forma errada, não é aquilo que ele tem que colocar, não vai ficar legal. Eu, como editor-chefe, no mesmo momento eu vou ligar para o cara e vou falar, ó, não está legal, pode mudar. Ou eu vou usar o Microsoft Communicator, tá, que é o link agora 2010, ou vou mandar um e-mail. Isso me economiza muito tempo. Do que, por exemplo, eu editar um documento, fechar e passar ele para revisão. Né? Até eu fechar o documento e passar para revisão, vai cópia, vem cópia, gera fluxo no seu Exchange, pode gerar gargalos, né? E o versionamento de arquivo às vezes fica aquela bagunça, né? Versão 1, 2, 3 daquele mesmo arquivo. Ah, aprovou, não aprovou, isso aqui não está legal. Guarda na pasta, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, vira aquela zona. Com o SharePoint, eu tenho a coautoria, onde em o mesmo documento, em o mesmo tempo, eu posso editá-lo com várias pessoas. Eu só não vou conseguir demonstrar aqui porque eu não tenho outro usuário agora, organização, para poder fazer o teste no momento. Eu teria que provisionar isso. Mas você pode ir lá no meu blog, mauriciocasimiro.com, lá tem diversos webcasts que nós fizemos, inclusive alguns videocasts em que eu mostro bem detalhadamente como que funciona essa questão de coautoria, tá? Deixa eu ver se meu microfone está funcionando aqui. Beleza. E aí você pode visualizar lá. Então, o conflito que você pergunta aqui, nós podemos tratar dessa forma, tá? Se você usa SharePoint, na verdade, não existe conflito, porque você consegue trabalhar com mais usuários dentro de um mesmo documento no SharePoint. O conflito vai existir se você compartilhar um documento em um file server, por exemplo, na empresa, com o Windows Server. Isso aí a gente sabe que se duas pessoas ou mais tentar acessar o mesmo documento em um file server, vai dar aquele erro que você precisa ou visualizar uma cópia somente leitura, ou você faz uma cópia do documento, edita e salva em outro local. No SharePoint não tem esse problema, tá? Pode visitar o blog lá, tem no blog do Andreasi também, andreasi.com, da Sara Barbosa também tem, sarabarbosa.net, que tem bastante material sobre coautoria de documentos. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O Júlio pergunta aqui, vocês estão vendo, estão visualizando aí, sobre as questões das linhas e colunas, né? Como que está isso hoje no 2013. Continua, tá? Por enquanto não foi alterado. Mais uma vez, como a versão ainda é preview, é capaz que na última versão isso se altere. Mas, fora isso, né, que continua esse limite de 1.050.000, nós temos o Microsoft Power Pivot. Tá? Então já existe a função do Power Pivot
o Excel 2013, onde você estende essa capacidade para trabalhar com dados massivos, com bancos de dados massivos. Tá? Eu posso pesquisar para você isso aqui, se a capacidade do Power Pivot continua a mesma, tá? Ou se mudou. E aí eu posto no blog para vocês, ou até no meu Facebook, no meu Twitter, como uma resposta rápida para não precisar fazer um post apenas disso, tá bom? E vocês podem também entrar em contato comigo, que a gente não conseguir esclarecer aqui, a gente vai buscar informação e vai trazer para vocês sem problema nenhum. Relatórios dinâmicos, tabelas dinâmicas, nós tivemos uma mudança justamente na questão que eu vou mostrar agora para vocês daqui a pouquinho, que é a questão do Quick Access, tá? Que é o acesso rápido. Eu não fiz agora com o gráfico, eu não fiz com soma, eu vou conseguir fazer também com vocês com tabela dinâmica, tá? Foi o que mudou por enquanto, quanto à tabela dinâmica e uma outra funcionalidade também que traz essa visualização, que é o Power View. Eu vou ler uma última pergunta aqui para não ficar só nas perguntas, senão não tem conteúdo. Ah, tá. Ontem me perguntaram realmente sobre os add-ins do Office, né? Como é que vai fazer com os add-ins do Office do 2010 para o 2013. Eu sei que para o 2013, e eu vou mostrar isso para vocês hoje como um exemplo, nós temos add-ins próprios para o 2013. Provavelmente esses add-ins 2010 eles vão ser legados normalmente e você vai conseguir trabalhar com os add-ins que você tinha no 2003, no 2010 e no 2007, tá? Mas vou fazer uma pesquisa mais a fundo disso para te responder com mais certeza. Por favor, mande um e-mail para Casemiro, o e-mail é casemiro@outlook.com, que lá eu consigo te responder com mais propriedade. E também aproveita e posto no LinkedIn, no Twitter, para que todos saibam, tá? Essas perguntas específicas. Isso, ó, já colocaram aqui, ó, casemiro@outlook.com. Muito obrigado, André. Maravilha, vamos retornar aqui. Deixa esse gráfico aqui do lado. Eu quero fazer uma outra... Vou até escolher o gráfico. Eu quero fazer uma outra observação, que é selecionar os dados de novo e mostrar para vocês que eu posso também, a partir do Quick Access aqui, do meu Quick Analysis, somar quantidade de dados da minha tabela. Vou só esperar atualizar para vocês. Apareceu já aí para vocês. Eu tenho aqui, ó, depois de Icon Set e depois de Charts, que seria para os gráficos, eu tenho os totals, onde eu posso inserir as fórmulas de soma, de média, de mínimo, de máximo, números com percentagem, tá? Eu vou clicar aqui em Sum para vocês verem que automaticamente eu tenho a soma das colunas realizada e meta, sem precisar inserir a fórmula manualmente, sem precisar ir em autossoma, eu posso inserir as fórmulas direto desse Quick Analysis. Vou atualizar, beleza, já atualizou para vocês. Outra coisa que eu posso fazer são as tabelas dinâmicas, que é o que me perguntaram agora. Quais as novidades que eu tenho nos relatórios dinâmicos e tabelas dinâmicas? Eu posso acessar as tabelas dinâmicas e construir uma tabela dinâmica em poucos cliques, através do Quick Analysis, tá? Já apareceu aí para vocês, eu vou selecionar aqui, ó, a primeira table. Eu vou só dar um retornar para mostrar que não precisa clicar, é só bater o mouse em cima que ele já mostra para a tabela dinâmica. Já me aplica filtros, já me aplica formatação e eu consigo trabalhar com esses dados muito mais fácil. Estão vendo aí que bacana? Um último recurso desse Quick Analysis é o Sparklines, que são os mini gráficos, tá? Os mini gráficos vão apresentar aí gráficos nas colunas, nas linhas, na verdade, do Excel, nas células, onde eu posso selecionar, por exemplo, um gráfico de coluna, e ele já aparece automaticamente para mim na próxima coluna. Vai aparecer para vocês aí daqui a pouco.
Prontinho. Eu consigo analisar os meus dados muito mais rapidamente, porque com menos cliques eu chego ao meu resultado muito mais rápido, tá? Bacana. Um outro item que eu quero mostrar para vocês aqui é o Recommend Pivot Tables, que eu tinha comentado com vocês. O que é esse cara? Vamos lá. Aqui na Guia Insert, eu vou acessar a Guia Insert do Excel. Para quem é conhecedor do Excel 2007, Excel 2010, porque tem muitos recursos novos aqui, tá? O primeiro recurso é o Recommended Pivot Tables. Então vocês têm aqui uma recomendação de tabela dinâmica, assim como ele faz com gráfico. Deixa eu só aparecer aqui para o cliente aqui que eu estou do outro lado, que eu tenho certeza que vocês estão visualizando também. O dele não está dando mesmo. Apareceu aqui. E aí vocês têm aqui algumas formatações de tabelas dinâmicas, de relatórios dinâmicos, onde ele te faz as melhores sugestões para essa análise de dados conforme a sua tabela e o seu Quick Analyze. Tá? Então eu tenho algumas notificações aqui, algumas indicações aqui. Estou trocando aqui para vocês visualizarem. Maravilha, eu acredito que já deu para vocês darem uma visualizada. Vou dar um OK. A partir do momento que eu dou um OK, ele já me abre aqui, não mais uma janela, tá? Ele já me abre uma coluna lateral, onde eu tenho um controle de todos esses caras aqui. Então eu posso, na minha tabela dinâmica, começar a trabalhar com os meus itens agora. Deixa eu só aparecer para vocês. Para quem tiver com monitor aí 4x4, eu falo 4x4 que é aquele convencional, eu estou com uma tela widescreen aqui, então vocês só mexam a barra de rolagem, tá? Vertical e horizontal para vocês acompanharem. Eu estou falando aqui na parte direita, tá? Mas para quem não conseguir, não tem problema acompanhar todos os passos, porque está sendo gravado, vocês conseguem visualizar em full screen depois. Então eu posso começar a trabalhar com meus dados aqui na tabela dinâmica, tá? Eu posso começar a filtrar aqui, ó, por vendedor. Eu posso começar a filtrar aqui por valores, né? Eu tenho aqui a parte de filtros e a parte de valores aqui embaixo da minha tabela dinâmica, assim como eu já tenho nas versões anteriores, tá? Questão de layout, como isso aparece para mim com resultado, isso muito rapidamente através do Quick Analyze, tá? Vou fechar aqui minha tabela dinâmica, vou dar um Ctrl Z para a gente voltar. Vou sair desse cara e vou abrir um outro cara também na nuvem. Vocês podem ver que eu não tenho nada na minha máquina aqui, né? Já deixei tudo preparado e na nuvem para a gente conseguir trabalhar com esses arquivos do Excel. Vou abrir um outro arquivo lá no meu SharePoint. Na mesma biblioteca de documentos, eu não vou nem esperar atualizar para vocês aí, porque não tem problema, é o mesmo caminho que eu fiz. Open. Documents Office e... Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Maurício Casimiro. Legal. Vou abrir aqui Quick Analysis e Flash Fill. Eu tenho uma outra tabela, outra planilha, um controle de salários, na verdade, onde eu tenho um controle simples, tá, pessoal? Onde eu tenho aqui manutenção, marketing, produção, eu tenho os cargos e os salários com as datas, as respectivas datas aqui. Então é muito fácil eu usar o Quick Analysis, por exemplo. Vamos selecionar o ano de 2004, dentre todos os cargos aqui e os salários, e vamos selecionar a opção de formatting aqui no Quick Analysis. E eu vou escolher o Dataverse. Então, olha só que interessante. Esse eu vou esperar atualizar para vocês verem.
eu consigo, em uma passada de olho, muito rápido, identificar que o cara que é o chefe de marketing é o cara que ganha mais. Eu não preciso analisar, não preciso fazer cálculo, preciso utilizar outra forma que demore mais para mim descobrir esses valores. Claro, eu já conseguia fazer isso no 2007 e no 2010, só que na Ribbon com mais cliques. Agora eu consigo com muito menos cliques. Tá? Legal. Consigo também aqui inserir um gráfico muito bem formatado. Tá? Só mais um exemplo para vocês verem aqui como que funciona. Eu vou em More Charts e escolho um melhor gráfico aqui para representar os meus dados. Ele me dá algumas opções aqui. Vou escolher esse aqui que está melhor visivelmente. E a partir daqui eu posso trabalhar depois com esse gráfico através dos 3 ícones de pop-ups também que surgem aqui para nós, que é o Chart Elements, o Chart Styles e o Chart Filters. Tá? Já deve estar aparecendo para vocês aí. Vou passar para a próxima planilha dentro do mesmo documento aqui do Excel, uma planilha chamada Flash Fill. E vou esperar vocês visualizarem isso para vocês verem um comando bem interessante que foi introduzido no Excel 2013, que é o Fill. Flash Fill é o seguinte, galera. Estou fazendo um controle de e-mail aqui, cadastrando o pessoal da empresa. Tá? Eu vou continuar aqui, por exemplo, com Mario.alves. Estou inventando aqui os nomes para a gente começar a preencher, para vocês entenderem qual que é a questão da coisa. Mario.alves@contoso.com é o próximo funcionário que eu estou cadastrando aqui. De repente, vou cadastrar mais um aqui, Mario.alves. Vai entrar para vocês aí daqui a pouco. De repente, na próxima coluna, eu quero que a minha tabela tenha um controle de primeiros nomes, first name. Então, eu vou começar a cadastrar isso, né, manualmente, né? Pamela, Eduardo, Vitor, Gustavo. Agora, com Excel 2013 eu não preciso, porque eu tenho um recurso muito interessante. Olha só, eu só preciso fazer o da Pamela. Eu só vou colocar a Pamela aqui e vou dar um Enter. Vou esperar isso aparecer para vocês que vocês visualizem passo a passo que interessante esse recurso de Flash Fill. Apareceu para vocês. Legal, eu estou na linha aqui de baixo, tá? Eu estou na C5 aqui, tá? Eu posso vir de duas formas, ou na guia Home, no grupo de opções Editing e na ferramenta Fill. Esperar atualizar. Acho que já atualizou para vocês aí. Guia Home, grupo de opções Editing e ferramenta Fill. E vou escolher a última opção lá embaixo, Flash Fill. Acho que já deu tempo. É que eu não estou conseguindo ver no client aqui se está aparecendo, mas acho que já apareceu. Flash Fill. Ó que interessante. Vamos esperar aparecer aqui. Ó, já apareceu aqui no client para mim. Ele preencheu automaticamente o first name de cada endereço de e-mail cadastrado na coluna anterior. Isso é bem legal e economiza um tempo enorme. Eu poderia fazer isso com uma função do Excel, né? Mas levaria mais cliques e mais tempos. Com essa função, tá aqui, Flash Fill, prontinho. Você consegue pegar um termo, na verdade ele faz essa função. Ele entende qual que é a lógica de registro que você está utilizando e ele reproduz isso para você. Ele fala, poxa, se na coluna B eu tenho Pamela.Queiroz, eu tenho Eduardo.Ribeiro, eu tenho Vitor.Nascimento, ou seja, resumindo, eu tenho nome, ponto, sobrenome, @empresa.com, e na coluna C
Eu tenho Pamela, ele faz essa análise muito rapidamente. É uma forma de é uma inteligência, na verdade, que foi introduzida no Excel. Ele fala, poxa, se na coluna B tem Pamela.Queiroz e o cara quer preencher nessa coluna B, essa coluna C, perdão, apenas Pamela com letra maiúscula, eu vou pegar o Eduardo, letra minúscula, ponto Ribeiro, e transformar em Eduardo com maiúsculo e aplicar isso para todos os outros restantes. É isso que ele faz. Tá? Então economiza um tempão. E é excelente esse recurso. Outro recurso que nós temos aqui, na guia Insert, é o Recommended Charts. Esse é o mesmo recurso que vocês já visualizaram no Quick Analysis, tá? Só que ele já está aqui, ó, disponível para você utilizar sem utilizar o Quick Analysis. Vocês podem acessar ele a partir daqui. Vai aparecer uma janela aqui, Insert Chart. Como eu não tenho nenhum dado de tabela selecionado lá, só tenho o Eduardo selecionado, não me aparece nenhuma formatação. Mas esse funciona a partir desta função, tá? Apareceu, eu vou fechar. Eu vou voltar na guia Quick Analysis, onde eu tenho o meu gráfico. Vou retirar e deletar o meu gráfico e vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é o Power View. Power View é essa função aqui, que está na guia Insert, no grupo de opções Reports, e a ferramenta chama-se Power View. É uma ferramenta nova, é do Excel 2013. O que o Power View faz? Ele vai pedir para habilitar primeiro, para quem não tiver habilitado o Power View ainda, tá? Eu estou utilizando pela primeira vez. Nesse Excel, vamos só aguardar ele habilitar a função de Power View. Ele vai te gerar justamente um relatório dinâmico do que você pode fazer dentro desses dados com os quais você está trabalhando. Vamos só aguardar ele instalar aqui o Power View. É bem rápido. Está pedindo o Silverlight aqui, pessoal. Vou instalar o Silverlight muito rapidamente para que ele roche. Está vendo como precisa de Silverlight? Eu tenho o Silverlight no Note, mas esse PC aqui eu não tenho. Vamos instalar muito rapidamente aqui. Vocês vão poder até acompanhar aí a instalação. Não demora o Silverlight, é bem rápido. Prontinho, Silverlight instalado. Vamos tentar novamente aqui. Dar um Reloaded. E o Silverlight vai agir dentro do meu Excel. Vamos ver se funciona, né? Porque a gente instalou agora. Talvez tenha que fechar o Excel e abrir. Porque é um plugin. Está pedindo para reiniciar o navegador. Eu vou fechar o Excel, não tem problema. Nós abrimos uma outra biblioteca de documentos. Vamos lá. Vocês vão poder visualizar isso aí. Do jeito que com delay, mas vão visualizar abrindo um outro arquivo na biblioteca de documentos do Office 365 Preview aqui, com o nosso SharePoint. Fazer o login novamente.
Guardem só mais um instantinho, ele está credenciando aqui, está puxando a biblioteca de documentos. Documentos Office, Maurício, deixa eu ver aqui. Review. Já tem um documento pronto aqui para a gente visualizar informações do Power View que eu deixei lá formatado. Formatado não, são apenas informações que a gente vai usar agora. O Power View, vocês vão descobrir essa fantástica funcionalidade nova inserida no Excel 2013. Vou aguardar aparecer para vocês aí, mas eu tenho um controle muito simples aqui de dados, onde eu tenho uma tabela com alguns países, tá? E alguns números referentes a esses países aqui, certo? Eu tenho nas colunas e nas linhas. Eu vou selecionar esses caras. Já deve estar começando a aparecer para vocês. Vou na guia Insert e seleciono aqui de opções Report, a ferramenta Power Views. Ok. Plugin Silverlight devidamente instalado, agora funciona, né, turma? Pena que vocês não podem ver a fantástica transição que é mexer com o Office 2013. Mas, mais uma vez, eu vou deixar vocês curiosos para vocês instalarem. Opening Power View, ele está abrindo a visualização dessa tabela dinâmica, só que mais poderosa, porque você tem alguns recursos de mapa agora, vocês têm como editar. Já apareceu para vocês. Vejam que eu já posso mexer aqui ó, nas opções. Eu posso, por exemplo, modificar Espanha, trazer para cima. Antes da Inglaterra, ele já me reflete. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Ele já reflete isso no meu relatório dinâmico. Eu posso tirar, por exemplo, a Itália. E a coluna de Itália já não aparece mais para mim. Deixa vocês verem isso aí também. Já deve estar quase atualizando aí para vocês. Acho que o delay teve uma crise agora. Aqui não apareceu no meu cliente de acesso não, mas eu vou continuar, tá? Eu só tirei ali na parte direita, no Power View Fields, eu tirei Itália, por exemplo, e vai atualizar para mim como na tabela dinâmica, é um filtro, tá? E aqui em cima, na guia Design, que se abre para mexer com ferramentas do Power View, eu tenho no grupo de opções Switch Visualization, e eu tenho a ferramenta Map. Eu acessando essa ferramenta, eu consigo inclusive incluir dentro desse controle um mapa em real time do Bing Search. Olha que interessante. Vai aparecer para vocês aí. Então é um aplicativo que trabalha em serviço de uma tabela do Microsoft Excel. Tá? Deixa eu só esperar aparecer para vocês verem que fantástico essa funcionalidade nova. Por quê? Porque eu tenho dados geográficos na minha planilha, na minha tabela. E ele vai me apontar aqui Brasil. Tá? Ele vai me apontar como 5 aqui, vai apontar um localizador. Se eu vier aqui em Filters e escolher Maps, eu posso alterar essas informações também. Eu posso mexer nesse gráfico, alterar o tamanho desse gráfico, como que ele é exibido. Deixa eu fazer uma alteração aqui. Pronto, já fiz uma alteração aqui na Inglaterra. Já apareceu para vocês aí? Maravilha. Como a gente teve que seguir esse delay aí, esse atraso de refresh para vocês, eu vou ter que deixar o Filter Slicer e o Filter Timeline para outro webcast, tá?
prometo para vocês incluir. E vou falar apenas do Office Store, no caso do Excel, que é a inclusão agora de aplicativos do próprio Office, de add-ins para o próprio Office. Tá? Eu vou ir para a guia Home. Vou fechar esse modo de visualização de Power View. Vou abrir um novo documento aqui mesmo, no meu Excel, tá? No meu Backstage View, na minha guia File, lá em New e Blank Workbook. E aí, pessoal, enquanto isso atualiza para vocês, eu vou falando aqui que indo na guia Insert, assim como nós fomos ontem, no Word 2013, e indo aqui em Apps for Office, eu posso ver em See All e procurar aqui os aplicativos do Microsoft Office. Quando eu abro esse Apps for Office no Excel 2013, ele me traz os aplicativos para Excel 2013. Tá? Então eu posso vir aqui, depois de Featured, na Office Store e dar um refresh, que ele vai buscar os aplicativos que tem hoje disponíveis. Tá? Como eu expliquei ontem, só vai ser possível utilizar todos esses aplicativos porque é um recurso pago, né, esses aplicativos que vão ser desenvolvidos aí pelos developers, assim que a versão final do Office sair. Essa versão não é a final, então apenas esse próprio aplicativo que a própria Microsoft desenvolveu, que é o Bing Maps. Eu vou selecionar e vou dar um insert no Bing Maps. Eu posso fazer um search ali também, tá? De aplicativos. Pronto, eu tenho aqui em forma inserida eu tenho aqui de forma inserida na minha tabela gráficos do Bing Maps, onde eu posso editar esse mapa e escolher alguma localização de algum dado que tenha na minha planilha. Tá? É um plugin que eu tenho, e eu também tenho esse plugin no Outlook, que eu vou mostrar amanhã para vocês no webcast de Outlook 2013, tá, pessoal? Já estamos estourando o nosso tempo, 10 horas. Conseguimos aí deixar apenas Filter Slicer, tá, para um outro webcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar aqui nossa apresentação para o nosso PPT. Na verdade, é um PPTX, porque foi feito no Excel 2013, tá? Mania da gente falar PPT pelo costume, né? Mas PPTX porque tem XML. Vai voltar aí para vocês o compartilhamento. Já está aparecendo, o PPT é rápido para aparecer. Então vou passar aqui para vocês, próximo slide, e vou deixar os links para vocês adicionarem aqui, baixarem o Office Preview, assinarem o Office 365 Preview, testar aí o Exchange, o link, o SharePoint e as ferramentas do Office. Está aqui os blogs do time do Learning 365, fernandoandreasi.com, sarabarbosa.net, diogoheringer.com, felipemoreno.com.br, lotado de material de Office 365, Online Services Microsoft, Cloud Power Microsoft e Microsoft System também. E aqui nós temos TechNet, o Tech Center do TechNet, para você baixar material aí a nível técnico, tá? Para você que vai fazer deployment de Office, que vai fazer um deployment de Office 365 no TechNet. O último slide é sobre o Learning 365, eu venho falando sobre ele na semana, tá? Para quem quiser se certificar aí a nível profissional, nós temos capacitação em alto nível, tá? Para Office 365, então nós preparamos e capacitamos a sua equipe de TI para tirar certificações oficiais em Office 365, a 70321 e 70323, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui que dá para responder e a gente já finaliza esse webcast. O André pergunta se o tamanho em bytes do 2013 é maior do que o 2010. Jamais, é muito menor, tá, André? Inclusive, o instalador é em kbytes, para você ter ideia, porque você faz o download do instalador e o instalador que vai fazer o download do binário. Algo muito interessante, que eu vou postar no meu blog para vocês verem,
que enquanto você instala em background o Office 2013, você pode acessar as ferramentas. Por exemplo, instalou o Word, em background ele continua instalando Excel, continua instalando o PowerPoint, você pode utilizar o Word, por exemplo. Tá? Isso é bem interessante. Está muito mais leve, tanto em binário quanto em funcionalidade, tá, André? Bacana, as outras perguntas foram as perguntas anteriores. Aqui eu finalizo o meu webcast. Para quem quiser entrar em contato, tem o meu blog, mauriciocasemiro.com. Lá tem todos os meus canais de contatos, para quem quiser fazer comentário, para quem quiser fazer sugestão e assim por diante. Obrigado pela participação de todos. Tenham uma boa noite e até o próximo webcast.